Que a paz do Senhor, ela resplandeça nos nossos corações e o Espírito Santo tenha a graça de nos ajudar por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos convidar a igreja para examinar um texto que está no livro de Mateus. Eu peço que abram o capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Eu estava olhando para a Escritura, com especial atenção para os Evangelhos, buscando alguma passagem que nós pudéssemos usar para a pregação deste dia. E nós temos na igreja sempre os nossos irmãos e irmãs que são conselheiros e que sempre nos afirmam que nós precisamos evitar conflitos com outros irmãos para que a igreja ela não sofra escândalos. E ao examinar o texto do Evangelho, em busca de uma palavra que não pudesse causar escândalo, eu tive muita dificuldade de encontrar. Se nós vamos falar de vida além desse mundo, nós vamos ofender igrejas que acreditam que as pessoas, depois da morte, as suas almas ficam dormindo. Se nós vamos falar do sábado, ofendemos os que pensam que devem guardar o sábado. Se vamos falar do batismo, ofendemos os que batizam nas águas. Se vamos falar do dízimo, ofendemos os que pagam dízimos. Enfim. Que passagem nós poderíamos usar? Parece que hoje nós vivemos um tempo semelhante ao tempo de Jesus, quando ele não visitou igrejas, porque as igrejas nasceram bem depois. Mas visitava as sinagogas dos judeus, e ali ele enfrentou, em quase todas as passagens da sua vida, o espírito da hipocrisia. E o que é hipocrisia religiosa? São pessoas que pensam que são uma coisa que elas não são, que sabem uma coisa que elas não sabem, que fazem uma coisa que elas não fazem, e que acham que estão num lugar diante de Deus que eles não estão, que pensam ter a verdade. E nós que somos homens e mulheres que afirmamos andar com Jesus, precisamos refletir profundamente se nós não estamos nos deixando levar por este mesmo espírito. Porque por trás do espírito da hipocrisia, por trás do espírito da hipocrisia está o diabo. Ele faz nós acharmos que tudo está bem. Ele instala na igreja doutrinas mentirosas,
doutrinas que pretendem justificar ao homem com obras exteriores, com procedimentos, com rituais e com coisas que absolutamente não tem nada a ver com Jesus. Mas esse espírito, ele pode nos procurar, ele pode querer se instalar no nosso coração. E se nós não formos pessoas sérias, idôneas, e se nós não compreendermos a gravidade daquilo que é ser cristão, nós acabamos sendo enrolados nas suas mentiras. E aí nós ficamos com um problema sério. Nós não conseguimos falar do evangelho da salvação. Se somos pregadores, nós temos dificuldade, porque o evangelho é contra essa gente. O evangelho é contra esse espírito. O evangelho é contra os hipócritas. O evangelho é contra aqueles que fazem de conta que são religiosos, mas são pessoas guiadas pelo espírito de mentira, irmãos. Aí temos dificuldade mesmo. Tudo que Jesus diz parece estranho para nós. Ficamos procurando nas entrelinhas uma passagem aqui, um versículo ali, para justificar as nossas posturas religiosas. Jesus é muito claro. É muito claro quanto à sua doutrina. A sua doutrina se fundamenta no amor a Deus e no amor ao próximo. A doutrina dos apóstolos se fundamenta na justificação exclusiva pela fé. Se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, você está salvo. Se você não crê, você já está condenado. Pode ser pastor, pode ser evangelista, missionário, pode ser o que for. Se você se justifica por obras exteriores, você está enganado. Nós que somos pregadores, nós temos um problema sério, sabe? Da gente saber o que fala e o que não fala. Nós devemos agradar aos homens ou agradar a Deus? Se nós formos agradar aos homens, bem, é fácil, nós contamos com a ajuda poderosa do diabo. E se nós formos agradar a Deus, nós vamos ficar sozinhos. Como Jesus ficou sozinho, como Paulo ficou sozinho, como Pedro ficou sozinho, como João ficou sozinho. Porque a palavra de Deus, ela fala contra nós, ela fala contra o homem, contra as suas vaidades, contra as suas mentiras, contra os seus valores falsos. Deus é contra o mundo, irmãos. Se nós somos amigos do mundo, bem, fica difícil servir o Senhor. Fica difícil. E pregar então nem se fala. Eu estava refletindo sobre a razão pela qual mataram o Senhor. E nós precisamos estudar, viu, irmãos? Sabe por que a igreja é frouxa? Sabe por que a igreja é morna? Porque a igreja não lê a Escritura. Lê o Novo Testamento. Tenha coragem de examinar o Novo Testamento, os 4 livros que foram deixados para nós, para que nós pudéssemos conhecer a vida do Senhor. Faça isso, para você ver quem é o teu Senhor, quem é Jesus Cristo, que você diz que segue, para ver se você segue Ele mesmo. Mas não corre não, viu, irmão? Não vai para outras passagens da Bíblia, não. Não vai atrás dos profetas, não. Os profetas não vão te salvar. Não vai atrás de Moisés, ele não vai te salvar. Quem morreu na cruz para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados foi Jesus Cristo. É a Ele que você deve satisfação da sua vida. E só a Ele. Ele é suficiente, irmãos, para a nossa salvação, dispensando todas as obras que você puder fazer por Deus. O Senhor dispensa todas as tuas obras, tenha certeza. Aqui nesse capítulo 23, o Senhor está censurando os falsos religiosos. Não vamos nem ler. É uma ofensa atrás da outra. Veja aqui, versículo 24. Vocês são condutores cegos. Vocês, como mosquitos, engolem camelos. Vê o cisco no olho do teu irmão
não vê a trava, não vê a árvore, o galho que está aí dentro dos teus olhos. Versículo 27, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, vocês são semelhantes aos túmulos, por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Ele não está falando aqui com pessoas da rua, ele não está falando aqui com as prostitutas, ele não está falando aqui com os publicanos, ele está falando com os religiosos, com os que ficavam dentro do templo, com os que sentavam na cadeira de Moisés, irmãos. Essa é a imagem do hipócrita, o homem que por fora é bonitinho, por dentro é podre. Você quer ser assim também? O capítulo 23, o Senhor está repreendendo os fariseus, está repreendendo os escribas, está repreendendo Jerusalém por ela ter matado e perseguido os profetas de todas as formas possíveis. Vocês parecem exteriormente justos, veja o versículo 28. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se o Senhor voltasse hoje aqui, possivelmente ele não duraria muito tempo, não. E os irmãos podem ter certeza que ele ia encontrar os seus inimigos dentro da igreja cristã. Os seus maiores inimigos dentro da igreja cristã, da igreja que vive de braços dados com o espírito desse mundo. No encerramento aqui do capítulo, no versículo 37, o Senhor lança uma maldição sobre Jerusalém. Eu acho que a gente precisa ficar bem atento, porque essa maldição pode vir sobre nós, viu, irmãos? Sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa vida pessoal. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Irmãos, o Senhor, desde quando Ele deixou esse mundo, Ele tem enviado os seus mensageiros, os seus profetas, para pregar, para anunciar, para alertar, para dizer ao povo, olha, estão desviando do caminho. E esses são tidos como pessoas que querem o mal da igreja. O Senhor diz assim, a vossa casa vai ficar deserta. Se você não aceitar Jesus como teu Salvador de verdade, com todas as suas consequências, a sua casa vai ficar deserta. Sabe o que é isso? Sai o Espírito de Deus de perto de você, o Espírito Santo sai, e entra um outro Espírito, e com ele vem a morte, vem a desgraça, vem o sofrimento, vem as tragédias. Você quer isso para a sua vida? Faça essa pergunta a você, meu irmão. A palavra está sendo dirigida a nós. Todo este embate que Jesus teve com os fariseus, com os escribas, e essa condenação que ele fez a Jerusalém, tem a ver com a igreja. Ou a igreja não é Jerusalém. Os profetas não são os que desagradam o povo de Deus. Vocês viram algum profeta na história do povo de Deus que era bem quisto pelo povo? Aponta um profeta para mim que o povo gostava dele. Fala para mim, irmãos. Nenhum profeta. Nenhum. Todos eram mal vistos, perseguidos, apedrejados, cerrados ao meio, atirados na cisterna. O que queremos nós pregadores?
Nós queremos ser bem vistos pelos homens. Nós queremos que os homens nos cumprimentem depois das nossas preleções. É isso que nós queremos. Que as pessoas nos aplaudam pelo que nós falamos e fazemos. Por causa do Evangelho. É isso que nós queremos. Eu convido a igreja a pensar sobre isso, irmãos. E os pregadores, os pastores, a pensarem sobre isso. Se a nossa casa ficar deserta, o Senhor disse que não me vereis mais, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Olha o deserto, hein? Olha o deserto. Vamos ao Salmo 1. Vamos deixar o Evangelho do Senhor, porque ele está muito pesado para nós. No Salmo de número 1, a palavra do Senhor nos conforta, dizendo a nós que procuramos nos apartar dos ímpios, que procuramos não andar no caminho dos que vivem nas desgraças desse mundo. A palavra diz que nós somos bem-aventurados. Se nós atingimos mesmo esta condição, se nós chegamos lá, se nós já percebemos o ajuntamento dos ímpios, o caminho deles, se nós não vamos lá, não andamos por ali, se nós não nos assentamos com eles na mesa, nós somos bem-aventurados. Esse estado de bem-aventurança, ele se caracteriza pela presença do Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo tem todas as coisas. Tem todas as riquezas. Todos os tesouros. Quem tem o Espírito Santo não se preocupa com as riquezas desse mundo, irmãos. Porque tem certeza que do lado de lá existem as riquezas eternas. Não é dólar, não é ouro. Não é euro. São riquezas que a nossa mente não é capaz de imaginar. Nós precisamos buscar a bem-aventurança do Senhor. Ele diz que o homem que não anda segundo a doutrina desse mundo, nem se detém a caminhar com este mundo, nem se assenta com este mundo na sua mesa, este mundo que escarnece do Senhor, irmãos. Será que os nossos olhos estão vendo que o mundo está escarnecendo do Senhor? Que o mundo está abraçando doutrinas que são contrárias a tudo aquilo que o Senhor ensinou para a felicidade do seu povo? Que os estranhos deem ouvido ao diabo, tudo bem, mas nós não podemos fazer o que fazem os estranhos, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos a geração abençoada, o sacerdócio real. Ou não somos? Como dizia Paulo, ou não temos Cristo? Não temos Cristo. Irmãos, olha, como pastores, nós olhamos sempre a vida dos irmãos, não só aqui, mas dos irmãos quando estão lá fora, na rua, das coisas que os irmãos fazem, pensam, escrevem. Olha, cuidado, viu, irmãos?
Alguns irmãos parecem destituídos de qualquer sentido espiritual. Estão na igreja só escutando, mas não estão ouvindo. Não estão ouvindo. Não percebem com o coração que o mundo é inimigo de Deus. Irmãos, eu tenho visto pais que não se importam com o que os filhos estão fazendo. E tenho visto pais na igreja que estimulam os filhos a andar nos caminhos do mundo. Não querem aborrecer os filhos. Não querem. O diabo vai entrando. Difícil vai ser tirá-lo depois. Tirá-lo depois. Portanto, não andemos de acordo com o mundo. Não caminhemos de acordo com o mundo. Não nos assentemos na mesa do mundo. Para sermos bem-aventurados. Como é que é o homem de Deus? O homem de Deus é diferente. Ele tem que ser diferente. Ele é invocado com a Escritura, ele gosta da Escritura, ele é agarrado à Escritura, ele é fanático pela Escritura, percebe? Essa palavrinha fanático, né? O povo lá fora gosta muito de falar quando ele vê você sempre com a Bíblia embaixo do braço. A casa dele é um deserto, ele não sabe. Mas quando ele estiver no inferno, ele se lembrará de você que sempre está com a Bíblia embaixo dos seus braços. Ele se lembrará, porque ele vai pedir para alguém ir lá colocar o dedo molhado na sua boca. Tem uns engraçadinhos por aí que diz que se precisar ir no inferno para ter com o inimigo, eles dizem que vão, porque gostam de gozar as alegrias do mundo. Não podem nem imaginar o que tem lá. Eles pensam que tem festa no inferno. Já ouviu falar disso? O pessoal diz que tem festa, cerveja, loiras. Não tem loira não, irmãos. O trem é escuro e feio. E feio. O homem de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele gosta de falar da Escritura. Ele gosta de falar da igreja. Ele gosta de falar do Evangelho, da anunciação. Ele é um homem que tem todas as coisas que ele faz. Ele tem como referencial a palavra de Deus. Ah, mas o mundo pensa, e nós estamos preocupados com o que o mundo pensa, irmãos. Esse mundo mentiroso que está aí fora. Olha o poder deste império que o Espírito criou aí neste mundo. Olha só. E que vai cair em breve. E como será grande a sua queda? E vem sobre todos, viu? Homens, mulheres, crianças, jovens e velhos. Este é outro assunto que ninguém gosta de falar, né? O fim do mundo, nós vamos tirar a esperança das pessoas. O que é a esperança? O que você chama de esperança? Espera o quê? Você espera ter dinheiro? Ter patrimônios? Ser feliz? E se houver um problema sério lá que você não vai ter nada disso? Você não gostaria de saber? Pois eu vos digo, há esta possibilidade. É bom nós, da igreja, sabermos desse assunto e conversarmos sobre isso, irmãos, sem alardes, sem ficarmos alarmados, sem ficarmos loucos. Mas é bom que a igreja converse sobre os tempos que estão vindo aí. A todo pano. O homem de Deus, ele gosta de falar das coisas do Senhor. Ele medita dia e noite na palavra
do Senhor. Ele gosta, ele tem prazer. Amém? Eu vejo alguns irmãos que têm dificuldade, sabe? Você fala de Deus, ele... Está tudo bem, eu creio, mas não quero ouvir falar. Como é que é? Está tudo bem, você crê, mas você não quer ouvir falar? Tem alguma coisa errada. Porque quem crê, quer falar. Quem tem o Espírito Santo, quer falar. Quer anunciar, quer dizer, quer entrar nos embates. Ou não? Não, se não tem espírito, meu irmão, é morto. É morto. Existe uma passagem no Apocalipse que diz que o Senhor, Ele vomitará as pessoas mornas da sua boca. Então, você na igreja, mesmo que você fale uma coisa errada, assuma uma postura diante de Deus. Mesmo que seja uma coisa errada, irmãos. Porque o Senhor disse, olha, frio e quente eu tolero, mas gente que não tem opinião, gente que vive de agradar as pessoas, essas pessoas são extremamente nocivas à igreja de Jesus. O pessoal do faz de conta, sabe? Olha, não pode, olha, vamos conversar, vamos ver. Ah, irmãos, o Senhor põe você para fora. Então, o homem de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor, medita nas suas instruções, na palavra, na história bíblica, nos evangelhos, na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Ele é envolvido com Deus, ele gosta de Deus, ele é fanático por Deus. Tempos atrás eu encontrei um homem fanático pela Escritura. Ele até não falava muita coisa com coisa, mas ele falava as coisas que estavam na Escritura. Eu convivi com ele um pouco, escutei. E no dia seguinte eu conversei com um homem que não era fanático pela Escritura. Ele sabia todas as coisas do mundo. A ciência, a filosofia, economia, riquezas, cultura, todas essas coisas, ele conhecia muito, profundamente. Você seria capaz de conversar com ele 2, 3, 4 horas. Mas da Escritura ele não sabia nada. Eu fiquei pensando, será qual dos dois que era morto? Para o mundo era o pobre fanático, mas aquele fanático, mesmo na sua loucura, ele clamava pelo nome de Deus. E o outro que sabia todas as coisas do mundo, ele era fanático pelo mundo, apaixonado pelas coisas do mundo, pelas obras que os homens fizeram, pelo poder que o homem tem de descobrir, fazer, acontecer. Mortinho. Mortinho. Tenha certeza. Um dizia, glórias a Deus. Glória a Deus, que fez todas as coisas. Esse vai para o céu. O outro, é bem possível que fique por aí com as coisas que ele ama. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Amém? Este homem que tem o Espírito Santo, este bem-aventurado, este que vive envolvido com as coisas de Deus, medita na lei do Senhor dia e noite, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma água plantada em solo úmido. Ela dá frutos a seu tempo,
ela nunca seca, nunca está sofrida. E aqueles que são bem-aventurados, aqueles que encontraram o caminho do Senhor, aqueles que entenderam que o caminho do Senhor é um caminho difícil de ser trilhado, ele está com a sua casa plantada ali, como uma árvore junto do ribeiro, o rio que vem da cidade santa, da cidade de Deus. Ele comunica a nós a vida para sempre. Produz frutos bons. Não é uma árvore qualquer, não. Não é, não. Tudo que faz, prospera. Então, em tudo que este homem colocar a mão, vai se transformar em riquezas. De que riquezas você está falando? Mais uma pergunta que eu te faço. Se for as riquezas do mundo, não. Mas tudo que este homem ou esta mulher abençoada pelo Espírito Santo colocar a mão, prosperará espiritualmente. E é isso o que realmente interessa. Se você educar o seu filho, e você não tiver a bênção do Espírito Santo, a educação do seu filho não dará em nada. O Senhor talvez tenha que buscá-lo através da dor. Por quê? Porque a sua palavra não era abençoada pela presença do Espírito. Nós temos que buscar o Espírito Santo. E não existe outro caminho a não ser através da própria Escritura. Quando nós lemos a Escritura, o que nós vemos? Pessoas perfeitas? Não. Nós vemos homens, pecadores, que foram chamados para o ministério. Pecadores. Não vemos santos. Não vemos nobres. Os mais importantes da história foram pegos no campo, entre os desgraçados. E a vida desses que se converteram, os que foram profetas, esses cujos nomes estão escritos nesse livro, é uma vida fácil? Não é uma vida fácil, irmãos. É uma vida difícil, de lutas, de medos, de incertezas, de dúvidas. Ou eles não tiveram dúvidas? A nossa história vai ser diferente? Não vai. A nossa história será semelhante. Nós entramos no caminho do Senhor, nós sentamos na mesa do Senhor, mas nós vamos sofrer as aflições do Senhor. Mas a árvore, ela não perderá suas folhas. Isso quer dizer, ela não sofrerá a sequidão do deserto, que é esse mundo sem Deus. Nos versículos 4, 5 e 6, a palavra, como sempre, ela instrui acerca dos pecadores. Ela diz assim: a vida dos pecadores não é dessa maneira. Não são assim os ímpios. Como é a vida do ímpio? Irmãos, olha aí na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, olha os teus vizinhos, os teus conhecidos, como é a vida dessas pessoas. É semelhante à palha que o vento espalha. O que é uma vida semelhante a uma palha que rola com o vento?
é uma vida que nunca está da mesma maneira. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, outra hora está sorrindo, outra hora está chorando, outra hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Não tem paz. A vida daquela pessoa não tem sentido. E quando não tem sentido, o que acontece? A gente precisa de um monte de coisas para poder nos sentir bem. Vamos comprar um vestido. Vamos escolher um vestido bonito. Aí muito bem, uma vez de posse do vestido, uma semana ou duas, até 3, estamos contentes. Na 4ª semana, já não tem mais nada. Eu preciso de mais um outro vestido. Eu preciso de um outro carro, uma outra casa. Eu preciso fazer uma viagem. Se eu não fizer uma viagem, eu vou mergulhar na depressão, na infelicidade. Vidas sem Deus. Quantos me escrevem perguntando: pastor, como que eu saio da depressão? Eu digo sempre, vai ao médico, mas busque Jesus, porque com Jesus a cura será definitiva. Sem Ele, a depressão volta, hein? Vidas sem Deus. Vem sobre o mundo o juízo. Em todos os tempos, o povo de Deus aguarda o Senhor voltar para fazer justiça, para acabar com este império de mentiras que está aí fora. O juízo, ele virá. Eles, os pecadores, estarão perdidos. Não haverá lugar entre os justos para eles. Os pecadores não encontrarão lugar para as suas famílias, para as coisas que eles possuem e que eles tanto amam. Eles não encontrarão lugar para eles. O juízo vem sobre este mundo de enganos e de iniquidades. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos escolhidos. O Senhor conhece o caminho dos justos. O que esta palavra quer dizer? Que o Espírito Santo, ele cuida da tua vida nos mínimos detalhes. Em tudo que você faz, em todos os instantes da sua vida, você está sob o olhar cuidadoso de Deus. Mas em todos os momentos, irmãos. E nós não podemos duvidar disso. Como disse a minha esposa numa conversa ontem, a dúvida, ela vem do diabo. Quando a gente duvida, a gente está entrando em sintonia com o pai da mentira. E ele é que gosta de semear a dúvida na igreja de Cristo. Será que está certo? Será que aquilo que o pastor está falando é verdade? Isso não é bem assim. É assim que ele entra no nosso coração. Daí a pouquinho nós estamos descrendo de tudo na igreja. Irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. Nós temos que vigiar as coisas que nós fazemos. Se a nossa obra for contra a obra do amor, da misericórdia, do perdão, nós estamos enganados. Mas no mais, sigamos firmes, porque a palavra de Deus, ela é clara. Não há dúvida na palavra de Deus. Leia os evangelhos, como eu vos pedi a princípio. Leia os evangelhos. Conheça a palavra de Cristo a fundo.
É a palavra mais aguda. Por isso eles o mataram. Era uma palavra difícil de ser aceita. O Senhor, Ele dava testemunho da verdade. Eu convido os irmãos e as irmãs a darem testemunho da verdade sem temor, sem medo. Porque quem está com o Senhor não precisa ter medo de coisa alguma, irmãos. Nós só tememos o Senhor, porque sabemos que Ele pode fazer e desfazer conforme a sua vontade. O Senhor conhece bem os nossos caminhos. Vamos crer e confiar. Mas o caminho dos pecadores, o Senhor, Ele vai turbar com muitos sofrimentos e dores. Eles não terão paz. Não terão paz. Os mentirosos não terão paz. Os hipócritas não terão paz. Os indiferentes não terão paz. Não terão paz. A paz só existe em Deus. Não terão paz, irmãos. O deserto virá sobre a vida deles. Já veio. Alguns não percebem, mas o deserto já chegou. E ficará assim até que eles digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Um dia eles terão que dizer e reconhecer os seus enganos. Que Deus nos ajude. Derrame sobre a igreja o seu Espírito Santo. Ele possa tirar do nosso coração as mentiras que Satanás de vez em quando vem e consegue enfiar umas mentiras no nosso coração. E para tirar de lá só o Espírito Santo, viu, irmãos? É só Ele que lava. É só Ele que limpa. É só Ele que batiza. É só Ele que restaura. Sem Ele nós estamos como ovelhas sem pastor. Deixemos que Ele faça essa obra em nossa vida. Sem medo. Deixe o Senhor entrar. E vamos receber a palavra dEle com alegria. Ainda que ela seja contra nós. Não tem importância, é a palavra do Senhor. Do Senhor, o Senhor, o Filho de Deus, que veio dos céus para nos salvar. Sejamos abençoados, nós aqui reunidos e a igreja que está recebendo a palavra em outros lugares.